Olá mais uma vez, bem-vindo aí a mais uma aula. Agora a gente vai dar continuidade, né, ao nosso curso, falando um pouquinho da carreira do auditor, né, como que pode ser a atuação do profissional que quer buscar atuação na área da auditoria dentro da 17.025. Então vem sempre aquela questão importantíssima, né? Como que eu posso me tornar um auditor interno ISO IEC 17.025? Essa pergunta, ela sempre nos é feita, tá? As pessoas sempre estão fazendo essa pergunta para nós, porque já conhecem um pouco da norma, já atuam lá no sistema de gestão, ou às vezes atuam com consultoria para implantação da norma, e ficam na dúvida sobre a questão de atuação como auditor, tá? E o que a gente tem que, em primeiro lugar, definir é como que você quer atuar como auditor. Por quê? Porque nós temos aí três possibilidades para você ser auditor, tá? Três possibilidades. Quais são elas? Ó, você pode ser auditor do sistema de gestão. Para você atuar como auditor do sistema de gestão, você tem que ter alguns conhecimentos que vão diferir um pouco da atuação do auditor especialista, tá? Então, é uma outra forma, tá? Para você atuar como especialista dentro da auditoria, ou então você pode ainda atuar como auditor do sistema de gestão e também como auditor especialista, acumulando as duas funções, tá? E aí, logicamente, que você vai ter que alcançar a competência para atuar em cada uma dessas funções de auditoria. Então, lembre-se sempre, auditor do sistema de gestão, auditor especialista, ou então acumulando as duas, auditor do sistema de gestão e também auditor especialista. Quais são as diferenças dessas atuações? Vamos ver aqui agora um pouquinho sobre isso também, tá? Falando do sistema de gestão. Então, se você quer ser auditor do sistema de gestão, quais são as competências que você vai ter que ter para se tornar, então, um auditor do sistema de gestão? Vamos lá. Falando de uma forma bem geral, né? O auditor do sistema de gestão, ele vai precisar conhecer algumas questões que estão muito alinhadas com a norma, tá? Você vai precisar conhecer toda a 17.025 no contexto que envolve o sistema de gestão. Dentro desse contexto, pense que você também vai ter que conhecer alguns documentos da SEGECR, tá? Alguns documentos normativos, principalmente os normativos, e alguns orientativos também, tá? Para que aí você consiga ter a visão plena do sistema de gestão e consiga atuar como auditor do sistema de gestão. Normalmente, o auditor do sistema de gestão, ele vai atuar, né, com alguns requisitos específicos da norma, tá? Esses requisitos mais específicos, eles estão relacionados com o sistema de gestão do laboratório. Ele não vai entrar tanto, né, quase nada, na questão dos requisitos técnicos. Então, via de regra, o auditor do sistema de gestão, ele vai ver ali um pouco do requisito 4, ele vai ver o requisito 5 também, parte ou quase o todo do requisito 5, né? E o requisito 8 completo da norma, tá? O auditor especialista, ele precisa conhecer outros assuntos. Ele precisa conhecer a norma também, tá? Só que o foco dele não está no sistema de gestão. Ele precisa conhecer a norma no que está relacionado principalmente aos requisitos que ele irá auditar, principalmente os requisitos 6 e 7 da norma, tá? E esses requisitos, eles estão relacionados diretamente com a parte técnica. São aqueles requisitos que a gente diz que são os relacionados às atividades de laboratório. E o que são atividades de laboratório para 17.025?
Então, você viu já lá no curso de interpretação, né, da norma, que atividades de laboratório são calibração, ensaio e amostragem, tá? E essa amostragem, ela é subsequente ao ensaio, por exemplo, porque a gente não tem amostragem para calibração, tá? Por mais que a norma isso, mas a gente não tem nenhuma calibração que demande amostragem. Então, essas são as atividades de laboratório. E o auditor especialista, ele precisa conhecer essas atividades de laboratório que estão sendo realizadas no laboratório que ele audita. Se o auditor especialista é da área química, né, então ele vai auditar um laboratório da área química. Se ele é da área de microbiologia, ele vai auditar um laboratório da área de microbiologia, da área mecânica, da área de eletricidade e assim por diante, tá? Não tem como, então, ser um auditor especialista para auditar tudo, qualquer área de atuação de laboratórios de ensaio e calibração. Por quê? Porque cada um é especialista em determinadas áreas, correto? Então é isso. Se você tem, então, um conhecimento em determinada área e você conhece bem aquilo, você pode ser um auditor especialista relacionado a essa sua área de conhecimento, tá? Então é nesse sentido que a gente sempre recomenda e dá as dicas aí para o pessoal. Veja qual é a sua expertise e foque nela, desenvolva conhecimento, vá buscar o que as normas relacionadas a ensaios e calibração tratam sobre essa sua área, e aí você pode se tornar, então, um auditor especialista. Ô, Alessandro, Sim, só voltando, se a pessoa tiver o conhecimento e for especialista em mais de uma área, pode acontecer, né? Do cara, de repente, pode. ser um multitarefa, aí que existem muita, né? Gente que é multitarefa. Pois é, É, tem muito. Pode ser especialista em algumas áreas diferentes, né? E exato, ou aí aumenta o mecânica e leque de química. atuação. Exato. Então não quer dizer que ele obrigatoriamente seja especialista em uma só. Se você tiver conhecimento em mais de uma, você pode se especializar nas áreas que você tem conhecimento. E bem Sim, claro. perfeito. E, por exemplo, tem profissionais que atuam com ensaios, né, ensaios de áreas diferentes. É, quando a gente trata dentro da divisão lá de ensaios da SEGECRE, existem os ensaios mecânicos, por exemplo. Só que para ensaios mecânicos, existem uma série de ensaios diferentes. Inclusive os ensaios da área de construção civil, eles estão dentro da área de ensaios mecânicos. Então, olha que interessante. Ali, um profissional da construção civil, um tecnólogo em edificações, um técnico em edificações, ou um engenheiro civil, ele pode atuar dentro desses ensaios mecânicos, porque é da sua área de atuação, que ele conhece, né, sobre concreto e tudo mais, e não necessariamente só quem conhece de mecânica, porque o grupo ele é muito grande, e aí a gente precisa analisar ali os tipos de ensaio para ver qual que é a área de abrangência do conhecimento. E, e aí dentro da área de calibração, nós temos grandezas diferentes, né? Grandezas da área dimensional, da área de temperatura, da área de eletricidade e magnetismo, da área de tempo e frequência, da área de fisicoquímica. E pode ser que um profissional ele é da área química, mas ele conheça todos os métodos e procedimentos da área de temperatura, e ele tem a competência para isso, então ele pode atuar também, tá? A gente conhece auditores e avaliadores do Inmetro que têm algumas áreas de atuações diferentes. Isso aí dá uma flexibilidade maior, consequentemente, você amplia, né, o mercado de atuação seu, tá? Isso é muito, muito importante, vai depender, nesse aspecto, depende de cada um, né, Fábio? O Exato. empenho de cada um, a busca pelo conhecimento, do aprendizado, É e a isso é para a bagagem. vida, né? Exato, é a Exatamente. bagagem de cada um, né? Então, muita gente capacitada, muita gente que tem muito conhecimento,
E como o Alessandro falou aí, a parte de engenharia, a engenharia ela é comum, né, Alessandro? Pelo menos os primeiros 2 anos, ali, resistência dos materiais, né? Engenheiro Sim, civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico. Então, algumas matérias são comuns para esses engenheiros. Então, por isso que tem vários engenheiros mecânicos atuando na parte da civil, e pode ter também do civil, de repente, atuando no mecânico. Não impede, isso não impede, justamente por causa desse conhecimento aí que o Alessandro falou. E quanto mais você se especializar, quanto mais conhecimento você tiver, mais você dominar o assunto, melhor vai ser para você. Você vai conseguir ampliar teu leque, conseguir mostrar isso para as pessoas, para as empresas, e de repente aí até conseguir, né, prestar serviço realmente como um auditor especialista. E tem muitos auditores especialistas aí que o cara às vezes não tem essa sacada, né, de poder realmente trabalhar com isso, né, prestar esse tipo de serviço. exatamente. E aí vem aquilo que a gente fala que é para você aumentar ainda mais o seu leque de atuação, tá? Que é se você tiver a competência para ser auditor do sistema de gestão e também auditor especialista, você vai conseguir aumentar muito a sua área de atuação, porque você vai poder realizar algumas auditorias sozinho, tá? Naquelas auditorias que o auditor especialista está dentro da sua área de conhecimento, da sua expertise, que a gente acabou de falar aqui, né? Você tendo também o conhecimento para atuar como auditor do sistema de gestão, então você consegue realizar uma auditoria sozinho. A auditoria, ela é dimensionada por que a gente chama de HD, né? Homem-dia. O que é o homem-dia? O homem-dia nada mais é do que quantos homens eu vou precisar por dia para realizar uma auditoria. É, o termo parece ser machista, né? Mas seria uma pessoa, o homem-dia, o homem-mulher, né? Enfim, para realizar uma auditoria. É a forma que a gente tem de medição aí para auditoria. Então, pensem no seguinte, eu precisaria, para realizar uma determinada auditoria, de um auditor do sistema de gestão e um auditor especialista. Em 2 dias, eu realizo essa auditoria. Ok. Então, significa que você vai ter 2 pessoas trabalhando ali por dia, né? E um total de 2 dias. Então, isso significa que serão 4 HDs, 4 homem-dia, porque 2 dias, 2 pessoas. 2 vezes 2, 4. Então, esse seria o dimensionamento para chegar no valor, para precificar a sua auditoria interna. Se você for o auditor especialista e o auditor do sistema de gestão, acumulando as duas funções, esses 4 HDs serão somente seus. Então, ao invés de você conseguir daí realizar essa auditoria em 2 dias, você vai precisar de 4 dias para realizar a auditoria, porque você está sozinho, tá? Então, financeiramente, a gente já percebe que é interessante também, tá? Eu digo para vocês que nenhuma das duas atuações é mais fácil que a outra, tá? As duas têm as suas particularidades e são muito focadas na norma, né? A diferença é que no auditor especialista, você tem que conhecer um pouco mais da parte técnica daquele assunto. Mas se você já tem aquele conhecimento, então para você fica de forma natural, né? E, e dentro da auditoria do sistema de gestão, você acaba tendo que conhecer algumas outras particularidades da SEGECRE, tá? Que são muito atinentes ali ao que o laboratório precisa, tá, se capacitar e se adequar para que ele esteja apto a receber uma avaliação da SEGECRE. Então, as duas atuações, elas estão no mesmo nível, tá? Mas vai depender de cada um, né? Vai depender de você, como que você gostaria de atuar na sua carreira de auditor, tá? Se com um ou com outro, ou se com as duas atuações. E lembrando que quem quer desenvolver as competências aí para atuar na, no laboratório que já trabalha, né? Eu quero fazer um curso para me qualificar, ser um auditor interno, para atuar dentro do laboratório que eu trabalho.
tá? Porque no laboratório que eu trabalho, a gente precisa de auditores internos, então eu preciso adquirir essa competência. Aí o que eu digo para vocês também? Tem que tomar o cuidado somente de que quando você estiver auditando o laboratório que você trabalha, você não pode auditar os processos pelos quais você é responsável, tá? Isso aí é um princípio importantíssimo da ISO 19011, que está relacionado com a imparcialidade. Então, você não pode atuar como auditor nos processos que você atua, tá? Então, vocês aí no laboratório vão ter que fazer uma auditoria cruzada. Você audita outros processos e as pessoas de outras áreas aí auditam as áreas que elas não atuam também, e aí assim você consegue fechar o ciclo, tá? Ô, Alessandro, Sim? de repente a pessoa pode pensar, ah, mas será que eu não vou confundir, né, uma auditoria de sistema de gestão e especialista? Não, né? Não tem como confundir Não. essa parte. Você vai explicar melhor agora no curso, e quando chegar na hora lá da parte de separar sistema e especialista, isso vai ficar bem claro, tá? Então, tenha paciência, às vezes, né, a pessoa quer saber logo, mas você vai conseguir enxergar, ter essa visão, né? Então, a Sim, pessoa, quando você fala um auditor completo, é exatamente isso, você saber separar um do outro, né? E isso que você falou da isonomia é importantíssimo. Por quê? Não é porque você não pode. Se você quiser praticar, você pode praticar. O problema é que, como você fez, como você participa do processo, você pode não ter a visão de uma pessoa de fora. Você pode achar que o que você está fazendo está certo e às vezes não. De repente tem um detalhe que você não vai se atentar. Você vai deixar passar. E isso daí é muito importante. É exatamente aí que você começa a perceber onde que você pode melhorar, são os erros, né, que faz você melhorar. São as coisas erradas que fazem você melhorar, ser melhor. Então, é por isso que precisa dessa isonomia que é tanto exigida aí, tanto falada na norma 9. na Vai lá. norma, né? Isso aí. Exato. Então, dentro desse contexto que o Fábio comentou, quando a gente for abordar a 17.025, eu vou mostrar para vocês qual requisito por requisito, quem é o responsável por auditar esses requisitos. Se é o auditor sistema de gestão ou se é o auditor especialista. Porque cada requisito tem uma particularidade, né? Então, ele vai estar um pouco mais alinhado com a área do sistema de gestão ou com a área técnica. E, em alguns requisitos, a gente diz que ele tem um certo sombreamento de atuações, porque o auditor especialista e o auditor do sistema de gestão podem auditar também, um complementando o outro, ou somente um em detrimento do outro, tá? Vocês vão entender isso também. Então, aqui tem para vocês umas dicas bem gerais, né? O que o auditor do sistema de gestão precisa conhecer. Então, ele vai precisar conhecer lá sobre os princípios, né, os processos e os métodos de auditoria baseados na 19.011. Basicamente, ele tem que ter toda essa questão da 19.011 bem definida, porque na 19.011 a gente tem uma série de detalhamentos relacionados à auditoria. Tá? E aí, inclusive, o que é importante, o que deve ser considerado para o planejamento, né, para o plano de auditoria, que é de responsabilidade do auditor. E também o conhecimento da norma, né, da 17.025 e outras referências aplicáveis, que são basicamente os documentos do Inmetro, lá, né, da SEGECRE, e estão relacionados àquela auditoria específica naquela empresa, naquele laboratório que o auditor está auditando. Então, são dois tópicos essenciais, 19.011 e a 17.025 e os documentos da SEGECRE. Tá?
com o tempo, o auditor ele consegue, né, a partir do momento que ele vai adquirindo experiência, ele vai conseguindo tornar a sua auditoria bem natural, né? Significa o que isso? Significa que quando o auditor ele pega um determinado laboratório para fazer o planejamento da sua auditoria, ele já vai entender a área de atuação daquele laboratório e quais são os documentos aplicáveis. Isso demanda estudo, logicamente, né? Estudo por quê? Porque você vai sempre pegando laboratórios de atuações diferentes. Isso é normal, né? Então, isso é o que vai trazendo bagagem, vai trazendo a experiência para o auditor e até o momento que ele começa o quê? A se deparar com laboratórios que ele já atuou anteriormente, no mesmo segmento, né? E isto vai trazer um ganho muito grande na sua auditoria, porque você vai conseguir melhorar o seu processo, né? Otimizar o seu processo. E a auditoria, o que ela é? Nada mais que o ciclo PDCA, né? Nós planejamos, executamos, nós fazemos a verificação de como que foi o andamento das atividades e atuamos nisso para promover melhorias. Exatamente isso é o que faz com que o auditor se torne um profissional melhor, tá? E o auditor especialista, logicamente, que ele vai precisar conhecer tecnicamente, né, os ensaios que ele irá auditar ou as calibrações, tá? E os métodos, tá? Esses métodos, técnicas e processos, eles são baseados na literatura, tá? Na literatura e também em normas específicas que tratam daquele tema. Existem alguns métodos que eles são desenvolvidos pelo próprio laboratório. Quando acontece isso, aí tem inclusive um requisito da 17.025 que trata sobre a validação de métodos. E aí é nisso que o auditor especialista vai atuar. Só que para atuar na auditoria com relação a essa validação de método, o auditor especialista ele tem que ser da mesma área, ele tem que conhecer, né? Ele tem que conhecer o que aquele método trata, e assim ele ter o discernimento, ele conseguir ter a competência para avaliar se aquele método realmente é válido, se as etapas que a norma exige foram cumpridas, né? Mas tecnicamente tem que fazer sentido aquilo também, tá? E somente o auditor especialista que vai conseguir ter, então, essa visão, porque está totalmente relacionado à área técnica, né? Então, ele vai conseguir ter o entendimento desse método que foi desenvolvido pelo laboratório. A gente sabe que grande parte dos métodos, eles estão baseados na própria literatura, em normas, né? Normas específicas, normas ABNT, normas ISO, normas DIN, normas americanas também, né? Normas ANSI, normas japonesas, né? Normas GIS, normas britânicas, enfim, existem muitas normas que tratam sobre diferentes métodos. E aí, o laboratório vai definir qual é o método que ele vai escolher para atuar, tá bom? Bom, então, essa aula, ela para por aqui. A gente trouxe para vocês algumas dicas aí importantes para que você possa atuar como auditor interno, né, de tal forma que você consiga ter a visão do que você quer escolher para atuar. Então, temos certeza que você que está fazendo o curso aqui com a gente já tem uma visão, né, de como você gostaria de atuar. Você gosta mais de atuar ali com a parte da gestão, né? Então, legal. Então, você pode ser um auditor do sistema de gestão. Agora, se você já tem um conhecimento técnico e sabe que você pode contribuir para isso, então, quem sabe, né? Você pode ser, além de um auditor especialista, também um auditor do sistema de gestão e agregar as duas funções aí no seu portfólio de serviços e ampliando, assim, a sua atuação no mercado, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, mais uma vez, vale sempre o recadinho. Entre em contato aí com a gente, coloquem as dúvidas aqui na aula e a gente vai estar disposto, sempre disponível, tá?
a responder para vocês. É isso aí. Muito legal. E reforçando, né? Essa escolha vai ficar muito mais fácil no final do curso. O Alessandro vai explicar passo a passo isso daí. E vocês vão perceber que eu acho que muita gente aqui vai sair com as duas opções aí, viu, Alessandro? Tenho certeza disso, Também acho. né? Também acho, é isso. Tendo essa bagagem aí, se você tem um conhecimento técnico, para você ser um auditor de gestão, você vai ver que é dois palitos. É isso aí. Então, esperamos vocês aí na próxima aula, tá bom? Até Isso aí. mais. Valeu, pessoal. Até mais.